Eu peço à igreja que abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Irmãos, procurando um tema para o texto desta noite, para tentar definir em poucas palavras o texto desta noite, eu me lembrei de um tema que não é original, outros já usaram este tema de diversas formas, mas eu creio que resume bem e traz bem a ideia de Atos 20, a partir do versículo 13 até o final do capítulo. De pastor para pastores. De pastor para pastores. Eu lerei o texto, peço a você que com bastante atenção acompanhe a leitura. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quis. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um,
Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. Irmãos, tendo em vista este texto, o conteúdo deste texto, um acontecimento dentro da história da igreja cristã, se dado nessa semana, me chamou a atenção. Eu queria compartilhar com os irmãos um pequeno vídeo que conta um pouco da história do ministério do chamado irmão André, fundador das missões Portas Abertas. Lembra um pouco o espírito deste texto que nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, está havendo uma dificuldade com o som? Se porventura os irmãos conseguirem resolver, no final do culto a gente compartilha o vídeo, tá bom? Eu quero prosseguir aqui então, para que a gente não fique aguardando, né, indefinidamente. Uma frase que está nesse vídeo, falando a respeito da disposição deste homem de Deus, deste missionário, o irmão André. Ele disse o seguinte: todas as portas estão abertas, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Todas as portas estão abertas, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Ele falou isso a respeito dos desafios missionários. E nós vemos esse espírito aqui em Paulo. Ele estava disposto a ir.
ele não estava preocupado em voltar. Ele sabia que a jornada não lhe seria fácil. Ele não tinha todos os detalhes, mas ele sabia, Deus já lhe havia mostrado que haveria cadeias e tribulações na sua jornada. Irmãos, Paulo saiu de Éfeso, passou por diversas cidades e visitou diversas igrejas. Por onde passava, vimos isso na semana passada, encorajava os irmãos e ressaltava o valor de cultuar a Deus em comunhão uns com os outros. Hoje nós vamos prosseguir com Paulo. Ele está em sua terceira viagem missionária rumo à cidade de Jerusalém. E eu quero destacar, passo a passo, vou pegar alguns conjuntos de versículos e assim nós vamos avançando no texto passo a passo. E a primeira parte que eu quero destacar aqui no texto, de uma forma didática, para a gente tentar sistematizar esse texto longo, é a seguinte parte: Paulo consigo mesmo. Paulo consigo mesmo, versículos 13 a 16. Nós lemos o texto, nesse texto nós lemos o nome de diversas cidades. Paulo sai de Troade, passa por uma cidade chamada Assos, depois ele prossegue e ele passa por Mitilene, por Quios, por Samos, por Samos, por Quios, por Samos, por Mileto. E ali em Mileto, ele para por um tempo. Mas antes de chegarmos em Mileto, e eu quero ressaltar nesta parte aqui apenas um ponto, que lá no começo da sua viagem, deixando a cidade de Troade, Paulo se dirigiu a Assos. E há uma divergência aí entre alguns comentaristas sobre a distância, mas era uma distância de dezenas de quilômetros, de dezenas, pelo menos de 30 quilômetros de distância, de Troade para a cidade de Assos. Eu queria que você observasse aí na sua Bíblia, no versículo 13, o texto vai mostrar que eles embarcaram, Lucas com os demais membros da equipe missionária, embarcaram para Assos, e lá eles deveriam encontrar Paulo, porque Paulo resolveu ir por terra. Paulo resolveu ir caminhando, sozinho. Ele resolveu ir esta primeira parte andando. Os demais foram no navio. Ele foi a pé, caminhando. Existem alguns pontos de vista sobre o porquê desta decisão, mas eu caminho com aqueles que entendem que neste momento, à semelhança do que o Senhor Jesus Cristo fez muitas vezes, Paulo entendeu que ele precisava de um tempo de solitude, um tempo a sós com ele mesmo e com Deus. As revelações que ele já havia recebido eram revelações duras, eram revelações difíceis. Ele tinha um plano, ele iria até Jerusalém, enviaria donativos às igrejas da Judéia, às igrejas pobres da Judéia. De Jerusalém, ele esperava ser enviado a Roma, e de Roma, pelos romanos, ele esperava ser enviado à Espanha. Mas o Senhor estava mostrando para Paulo que haveria percalços, haveria dificuldades, haveria lágrimas, haveria lutas. E talvez Paulo ali pensando no que fazer, pensando em como seria, ele resolveu tirar um tempo com ele mesmo e um tempo com Deus.
Paulo consigo mesmo, para orar, para colocar diante de Deus a sua vida e dizer para Deus aquilo que ele vai replicar depois adiante, quando ele vai falar, por exemplo, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo, quem sabe, ali pedindo forças ao Senhor, e ele então vai por estas dezenas de quilômetros, caminhando, até chegar em Assos, na próxima cidade, e ali embarcar com o restante da equipe missionária. E eles descem até Mileto. Navegam pelo menos por 300 quilômetros. Navegam uma boa distância e, chegando em Mileto, Paulo resolve compartilhar algo com os presbíteros da amada igreja na cidade de Éfeso. Mas ele não podia passar lá. Ele não queria, porque foi uma igreja que ele plantou durante 3 anos. Ele tinha muita amizade, muita irmandade, 3 meses pregando na sinagoga. Depois, por muito tempo, 2 anos pregando na escola de Tirano, e depois por mais cerca de 9 meses, pregando a palavra de Deus, um tempo do qual temos poucas informações, mas por 3 anos ele passou ali em Éfeso. Uma grande obra foi feita, não apenas na cidade de Éfeso, mas por toda a Ásia. E se ele passasse por lá, certamente haveria muita casa a ser visitada, haveria muita gente com quem conversar. Ele sabia que o tempo dele estava contado pelo Senhor, ele queria chegar a Jerusalém antes da festa do Pentecostes, não o primeiro Pentecostes, que ele queria estar na cidade de Éfeso. Já havia passado cerca de 1 ano, pelo menos, nessas viagens dele, saindo de Éfeso para a Macedônia, para a Caia, depois para a Macedônia de novo, agora Troade, e descendo, chegando em Mileto. Mas ele não quis perder a oportunidade de edificar a igreja. Então nós vimos Paulo consigo mesmo nos primeiros versículos, 13 a 16, nos versículos 17 a 21, Paulo com os presbíteros de Éfeso. Lá de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. A cidade distava a cerca de 48 quilômetros. De Mileto, Éfeso, a cerca de 48 quilômetros. Paulo manda chamar os presbíteros e eles vão. Eles amavam Paulo, Paulo os amava. E Paulo sabia que eles eram o modelo do rebanho. E ele queria edificar a igreja, sabia que se ele estivesse com os presbíteros passariam o que dele recebessem para a igreja. E ali então há esse encontro. Paulo começa evocando a sua trajetória entre eles, mostrando que sua integridade recomendava sua doutrina. Quando nós vemos no versículo de número 18, Paulo disse: vocês sabem como foi que me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, vocês sabem, vocês me acompanharam, vocês foram chamados através desse ministério e escolhidos pela igreja para serem líderes da igreja. Vocês sabem como é que foi o nosso caminhar. Caminhamos juntos por este tempo. Não foi fácil, versículo 19, servindo ao Senhor com lágrimas, humildade e provações. Lágrimas, humildade e provações. Um tempo onde houve muita luta. Nós não sabemos de muitas aqui.
Sabemos que ao fim de 3 meses os judeus se levantaram contra ele e ele teve que ir para a escola de Tirano. E sabemos então que depois de 2 anos, houve o levante de Demétrio. Quando Demétrio incitou ali o povo, 2 anos e 9 meses, um tempo longo passou. E aqui ele fala, olha, o nosso tempo juntos foi um tempo intenso, humildade, lágrimas, provações, ciladas no plural, ciladas dos judeus que me sobrevieram. Nós caminhamos juntos, não foi fácil, não foi fácil. E ele prossegue, mostrando que, não obstante as lutas, ele não parou, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi difícil, mas nós não paramos, nós prosseguimos, e nós anunciamos, não deixamos de anunciar nenhuma coisa proveitosa. Um pouquinho adiante, se você observar, lá no versículo de número 27, falando sobre este mesmo ponto aqui, este mesmo tópico, este mesmo tema, no versículo 27, Paulo diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu anunciei todo o desígnio de Deus para vocês. Durante aquele tempo intenso, com humildade, lágrimas, provações, muitas ciladas, Paulo ensinava diuturnamente aquele povo, os presbíteros, a igreja. Quando nós observamos a carta aos Efésios, que posteriormente, um pouco adiante, Paulo envia a essa igreja, nós vamos ver, irmãos, a profundidade da doutrina, o que nos mostra um pouco do que Paulo havia ensinado para eles, sobre os desígnios eternos de Deus, sobre os planos de Deus em Cristo Jesus, a eleição, a adoção. Paulo vai colocando tudo isso na carta aos Efésios e fala sobre vida prática também, que jorra da fonte da verdadeira doutrina, a vida familiar, marido como tem que ser, esposa como tem que ser, pais como tem que ser, filhos como tem que ser, empregados, patrões, a vida na igreja. E Paulo vai falando sobre isso tudo na carta aos Efésios, nos mostrando um pouco daquilo que ele chama aqui de todo o desígnio de Deus. E Paulo então diz isso para os presbíteros, olha, eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa. Não, em meio às lágrimas, em meio às lutas, nós prosseguimos, testificando a fé, o arrependimento. Interessante que Paulo sempre destaca estes 2 tópicos, fé e arrependimento. Não há como ter vida verdadeira com Deus sem que haja verdadeira fé e verdadeiro arrependimento. Fé salvadora, arrependimento para a vida, obra do Espírito Santo. Como vimos pela manhã, algo que é monergético, da parte de da parte de Deus. Deus opera fé, Deus opera arrependimento. E começa a vida, então, a vida cristã, a caminhada com Deus. Paulo, com os presbíteros de Éfeso, rememora a sua história lá. Rememora a caminhada que eles fizeram conjuntamente. Mas Paulo prossegue, versículos 22 a 24, Paulo e os planos de Deus. Paulo consigo mesmo, Paulo com os presbíteros, Paulo e os planos de Deus. Versos 22 e 24. Ele precisava prosseguir. Constrangido em meu espírito, em uma mensagem recente, nós falamos que essa construção é bem semelhante a uma construção que vimos anteriormente e se repete aqui. Quando o texto diz,
constrangido em meu espírito, o texto pode ser traduzido da seguinte forma: constrangido pelo Espírito, ou no Espírito, se referindo ao Espírito de Deus. Constrangido, e eu prefiro essa tradução, no Espírito ou pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que ali me acontecerá. Eu não sei de detalhes. Não sei. Os detalhes não me foram revelados, mas o Espírito que me constrange, versículo 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu sei que o que tem pela frente não será fácil, mas não tem porta fechada. As portas estão abertas para aqueles que decidem ir e não se importam, não se preocupam com a volta. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o Evangelho da graça de Deus. Eu quero que você abra, por favor, meu irmão, a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 15. E por que eu estou pedindo para você abrir Romanos, capítulo 15? Porque Paulo havia escrito esta epístola há bem pouco tempo. Nessa altura aqui da história do Novo Testamento, irmãos, Paulo já havia escrito Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios e Romanos. Romanos foi a última, quando ele estava na Macedônia para partir para Jerusalém, passando pela Síria, mas teve que voltar, ele estava na Acaia, se preparando para partir para Jerusalém, passando pela Síria, mas teve que voltar à Macedônia. Então foi a Troade e fez esse caminho que nós falamos. Paulo escreveu Romanos. Possivelmente nesta época também já havia começado a circular, já havia sido escrito pelo menos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos também já havia sido escrito, muito possivelmente, nesta fase da história bíblica. E em Romanos, no capítulo de número 15, Paulo, falando a respeito dos seus planos, se você observar aí a partir do versículo 25, ele fala da sua partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele iria levar os donativos para os santos que viviam em Jerusalém. Então, ele iria passar por lá, e de lá ele iria para Roma, tendo, pois, concluído tudo, isto, versículo 28, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, pelos romanos, irei à Espanha. Então ele está falando dos seus planos. Eu vou a Jerusalém, depois quero ir a Roma e depois quero ir à Espanha. Vejam na continuação, no versículo de número 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele era obediente, mas o coração estava apertado. Porque ninguém se entrega à aprovação de bom grado, mas por resignação. Ninguém caminha sabendo que se lhe esperam cadeias e tribulações com alegria, mas faz por obediência. Então ele disse: olha, eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, lutem comigo em orações a Deus a meu favor. E veja o que ele diz no versículo 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Ele sabia que havia na Judéia rebeldes, à semelhança dele, antes da conversão. Homens fanáticos, duros, que matam pela fé. Ele era um desses.
Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele disse: olha, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Ele estava falando a respeito desta questão, a respeito dos riscos. E ele diz então para os romanos: orem por mim, pelo amor do Senhor, por nosso Senhor Jesus, pelo amor do Espírito. Ele faz um rogo apaixonado para que eu me veja livre dos rebeldes e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ele escreve aos romanos. Era a oração que ele estava fazendo e pedia aos romanos para que fizessem também. A gente vai ver que Deus não respondeu desta forma a oração. Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Aqui nós vemos Paulo e os planos de Deus, e resignadamente, voltando aqui para Atos, resignadamente, ele diz: olha, o Espírito me mostra que de cidade em cidade, o Espírito me mostra que me esperam cadeias e tribulações, mas eu não considero a vida preciosa. Eu vou. Em Romanos nós sabemos que o coração dele estava apertado. Aqui no texto não transparece, em Romanos fica claro. O coração estava apertado, ele era homem, ele tinha medo, mas a sua fé, a sua obediência eram maiores. E prosseguindo o texto, nós vamos ver Paulo e a certeza do dever cumprido, versículos 25 a 27. Versículos 25 a 27, Paulo e a certeza do dever cumprido: fiz o que tinha que fazer no tempo que era para fazer, estou em paz. Fiz o que tinha que fazer no tempo que era para fazer, estou em paz. Eu sei, versículo de número 25, que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Segundo tenho entendido, minha jornada não durará muito. É mais ou menos isso o que Paulo está dizendo. Segundo tenho entendido, minha jornada não durará muito. Vocês não verão mais o meu rosto. Mas eu estou tranquilo diante de Deus, entendendo que fiz o que deveria ter feito. Eu lhes transmiti o que Deus esperava que eu fizesse. Segundo John Stott, ele compartilhou todas as verdades possíveis, com todas as pessoas possíveis, de todas as formas possíveis. Ele pregou todo o evangelho a toda a cidade com toda a sua força. Prosseguindo, irmãos, versículos 28 a 31. Os presbíteros de Éfeso e o dever esperado deles. Agora Paulo se dirige de forma emocionada aos presbíteros que ele mandara chamar. Os presbíteros de Éfeso e o dever esperado deles. Atendei por vós. Atendei por vós. Cuidem de vocês. Vocês precisam se cuidar. Vocês têm um chamado, vocês têm uma vocação. Cuidem de vocês. Mantenham-se puros. Preservem-se santos. Aperfeiçoem-se na consagração. Atendei por vós. Vocês receberam uma grande incumbência.
vocês precisam entender que Deus espera que vocês andem à altura. Atendendo por vós, vocês poderão atender pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Se vocês cuidarem de vocês, se vocês se colocarem debaixo do pastoreio do supremo e grande e bom pastor, vocês terão a condição de cuidar do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores ou presbíteros ou superintendentes, para que vocês consigam fazer o que Deus espera que vocês façam com a igreja que é dele, porque ele a comprou com o próprio sangue. E certamente isso pesou profundamente sobre Paulo e pesou profundamente sobre aqueles homens, entendendo a seriedade do chamado que eles receberam. Igreja comprada pelo próprio sangue de Deus. Em Efésios, Paulo vai falar para esses cristãos, os presbíteros, os membros dessa igreja. Paulo falando a respeito do cuidado que o marido deveria ter com a esposa. Paulo diz da seguinte forma: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja, comprou a igreja com o próprio sangue. E falando aos Efésios, um pouquinho adiante, ele usa esta colocação na teologia prática, que jorra da teologia revelada nas Escrituras. Vocês precisam cuidar de vocês mesmos. O trabalho pastoral, ou o trabalho do presbítero, do líder cristão, é um trabalho muito sério. Deus espera muito de nós. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. É responsabilidade nossa para cuidarmos da igreja de Cristo. A responsabilidade é tão grande, algo tão valioso aos olhos de Deus, que Ele confia a homens falhos como nós e como os presbíteros da igreja em Éfeso. Continuando o texto, as Escrituras vão mostrar o seguinte: Paulo, apertando um pouco mais a seriedade da sua mensagem para aqueles presbíteros, Paulo acrescenta: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eu fui para o versículo 30, eu queria voltar para o 29, peço perdão aos irmãos, porque o 29 vai dar o entendimento para o versículo 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo coloca: olha, não vai ser fácil, vai haver oposição. Vai haver oposição de fora e principalmente de dentro. E a oposição de dentro é muito difícil. A sutileza do engano, a sutileza do erro, a sutileza da heresia, a sutileza dos desvios da verdade, a sutileza das meias-verdades, dos sofismas, a sutileza da relativização do absoluto, a sutileza de não levar a sério o que precisa ser levado a sério. Haverá oposição de fora, lobos vorazes que virão, e haverá oposição de dentro, coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso, já no fim da vida de Paulo,
nós vamos perceber que isso aqui já estava acontecendo, já havia problemas dessa natureza na igreja, e Paulo diz, olha, vocês precisam estar afiados nas Escrituras, vocês precisam conhecer a palavra, vocês precisam se alimentar desse pasto, dos pastos verdejantes, para os quais o grande pastor, o Senhor, os conduz. Então se alimentem, aproveitem, descedentem a sede de vocês, nas águas tranquilas, da comunhão com Deus. Façam isso, busquem de Deus, recebam de Deus, para que vocês tenham como dar de Deus para a igreja. E percebam os irmãos aqui, o coletivo, o colegiado, no plural, não era um homem, não era um líder, eram os presbíteros, que deviam ser assim. Deviam receber de Deus, cuidarem deles, recebendo de Deus, nutrindo a vida para terem o que passar à igreja. Eles deveriam se lembrar do que Paulo lhes havia confiado. Vejam o versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Se lembrem da nossa história. 3 anos, noite e dia, com lágrimas. As lágrimas foram nossas companheiras em muitas ocasiões. Não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Aqui, irmãos, nós vemos os presbíteros de Éfeso e o dever esperado deles. Seguindo, versículos 32 a 35, em Deus, eles teriam toda a condição de fazer o que deviam. Em Deus, eles teriam toda a condição de fazer o que deviam. Vejam a partir, então, do versículo de número 32, nós vemos que Deus continuaria cuidando deles, da igreja em Éfeso, dos cristãos lá. Deus continuaria cuidando dos presbíteros, e os presbíteros teriam a condição em Deus. Olha o que Paulo diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Eu entrego vocês como um depósito aos cuidados do Senhor, para que o Senhor os conserve e guarde. Agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que os alcançou, que os fez filhos, que os fez herdeiros, conforme depois ele vai dizer mais explicado na carta aos Efésios, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu estou confiando vocês àquele que vai cuidar de vocês, é o mesmo que cuida de mim, o mesmo em quem eu confio, que vocês conhecem e já confiam. Ele vai cuidar de vocês. E Paulo fala, mais uma vez, do seu exemplo. Eu não cobicei prata, não cobicei ouro, não cobicei vestes quando estive com vocês. E ao dizer do seu exemplo, ele quer passar isso para que os presbíteros seguissem esse mesmo exemplo, não entendendo a igreja de Deus como um negócio próprio, particular, uma forma de enriquecimento. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis disso tudo. Essas mãos trabalharam essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim, aos que estavam comigo. E ele encerra no versículo 35, essa parte, dizendo, ou citando, uma palavra atribuída ao próprio Senhor Jesus Cristo: mais bem-aventurado é dar que receber. Aqueles irmãos que conviveram naquela época
que viveram naquela época, certamente ainda traziam muitas palavras próprias do Senhor Jesus, que foram transmitidas oralmente. Como eu disse, possivelmente o Evangelho de Marcos já estivesse escrito naquela época, não sabemos de como estava a circulação, se já havia alcançado mais igrejas, não sabemos. Mas seja como for, essa citação não foi registrada nem por Marcos, nem por Mateus, nem por Lucas, nem por João. Mas Paulo faz essa citação como algo dito pelo Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vocês terão condição em Cristo de fazer o que se espera de vocês. Vocês precisam cuidar de vocês, mas vocês terão essa condição se vocês fizerem o que se espera. Irmãos, e eu chego ao final, nos versículos 36 a 38, e aqui nós vemos Paulo para um lado, os presbíteros para outro lado, e Deus em ambos os lados. Paulo para um lado, os presbíteros para outro, e Deus com Paulo, e Deus com os presbíteros. Tendo dito estas coisas, versículo 36, ajoelhando-se, orou com todos eles. Juntos oraram. Calvino diz o seguinte a respeito deste texto: se pretendemos fazer qualquer bem através de nosso ensino, admoestação ou exortação, terminemos sempre essas práticas desse modo, a saber, em oração. Eles oraram ali, falaram ao Deus que lhes era comum, falaram a esse Deus do que estava no coração deles. Houve um ambiente emocional muito sensível, um pranto coletivo explodiu. Houve grande pranto entre todos. E eles choraram, eles se abraçaram afetuosamente, abraçaram a Paulo, o beijaram. Manifestação de amor, manifestação de entendimento que nem sempre no caminho da obediência nos espera momentos tranquilos, mas eles se abraçaram, se beijaram, se despediram, entristecidos especialmente pela palavra que Paulo havia dito, não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio, e ali então eles se apartaram. Despediram-se afetuosamente e Paulo partiu. A igreja em Éfeso prosseguiu. Paulo prosseguiu também naquilo que Deus tinha para ele. Ele foi para Jerusalém. E nós vamos ver, Deus permitindo, como é que se deram as coisas, como é que as coisas aconteceram. A igreja em Éfeso prosseguiu, servos de Deus foram mandados para lá, foi uma igreja pastoreada por muitos homens de Deus, já falamos de Timóteo, João foi pastor lá. Foi uma igreja que, por muito tempo, foi uma igreja próspera, uma igreja frutífera. Matthew Henry diz o seguinte sobre essa despedida e sobre o que aconteceu a partir dali. Não demorou que aquela maré de afeto fosse substituída pelo senso da presença de Cristo, que tanto foi com o apóstolo,
como ficou com eles. Aquela maré de afeto foi substituída pelo senso da presença de Cristo, que confortou a ambos. Foi com o que foi e ficou com os que ficaram. De pastor para pastores. Nós vemos um momento, irmãos, quando a gente percebe o sentimento que existe na comunhão dos santos. Nós vemos um momento quando nós vemos o que está envolvido por trás do pastoreio da Igreja de Cristo, a seriedade da obra. A igreja não é de nenhum pastor, de nenhum presbítero, de nenhum bispo, de nenhum líder, absolutamente. A igreja de Cristo foi Ele que a comprou com o seu sangue, o sangue do Deus que se encarnou. E cada pastor haverá de dar contas do seu serviço ao pastor dos pastores. É algo que deve fazer a nossa barriga gelar. Deve nos fazer tremer diante de Deus e orar por misericórdia. Não precisamos temer as cadeias e tribulações que possam estar à frente no nosso caminho, porque fomos encomendados ao Senhor. E a palavra da sua graça. E Ele é que cuida de nós e tem poder para nos edificar, e tem poder para construir todos aqueles que foram chamados e que estão sendo santificados. E assim nós devemos prosseguir. Que cada presbítero entenda a seriedade da obra e se apresente para ir, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Como Paulo disse também aos Efésios, um pouco adiante, existe uma armadura que já foi disponibilizada, e essa armadura nos mantém de pé, diante das ciladas diversas, revestidos do Senhor e da força do seu poder, nós podemos prosseguir e nos manter de pé. E depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. O poder, a graça, a misericórdia, a força já nos foi disponibilizados. Já nos foram disponibilizados. E nós podemos prosseguir, que como presbíteros dessa igreja, sejamos entendedores do que o Senhor Deus quer que nós entendamos e vivamos cuidando de nós. E que assim possamos cuidar do rebanho. Que a igreja ore pelos presbíteros, que os presbíteros orem pela igreja, e que assim oremos uns pelos outros e avancemos juntos. Irmãos, houve a despedida, aconteceu a partida, mas a obra prosseguiu. Na igreja é assim. Às vezes, recebemos alguém que chega, nos dá alegria. Às vezes, nos despedimos de alguém que precisa ir, e o nosso coração fica pesado, a gente sente a falta de um irmão querido, mas o Deus que vai com o irmão que vai é o Deus que fica com os que ficam, e nós precisamos prosseguir. Nós precisamos ir adiante, cumprindo aquilo que Deus espera de nós, como presbíteros e como rebanho. Eu peço a você que feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus em oração. Peço a você que ore mais uma vez pelos presbíteros da igreja.
Senhor, nós lhe agradecemos, Pai, pelo seu amor para conosco como igreja. Lhe agradecemos por termos sido comprados pelo sangue do Senhor. Lhe agradecemos porque na igreja o Senhor estabelece presbíteros, líderes, para pastoreá-la, para conduzi-la, para supervisioná-la. Homens, ó Deus, que recebem do Senhor mesmo todo o necessário para fazer aquilo que o Senhor espera deles. Obrigado pela igreja, Pai, obrigado pela liderança da igreja. Que o Senhor seja conosco como igreja e como liderança. Que possamos avançar, ó Deus, nos amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, servindo ao Senhor, servindo ao nosso irmão. E que assim, Senhor, possamos ver a obra, o plano do Senhor sendo desenvolvido dentro daquilo que o Senhor mesmo tem para nós. Como Paulo bem mostrou aqui, acerca da sua própria história e acerca da história da igreja em Éfeso. Obrigado pelos irmãos queridos que estão aqui, irmãos que têm empreendido conosco essa caminhada. Obrigado por aqueles que passaram por aqui e por algum motivo foram enviados pelo Senhor para outros lugares. Obrigado pelos que têm chegado, por aqueles que chegarão. E ajuda-nos, ó Deus, a sempre manter os olhos no Senhor. Ajuda-nos a prosseguir. Ajuda-nos a avançar. Sabendo, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos dá a condição de ir adiante e de fazer o que o Senhor mesmo espera de nós. Obrigado pela palavra do pastor Paulo aos pastores da igreja em Éfeso. Obrigado pela palavra do Senhor a nós, aqui nesta igreja, nesta noite. E que todos nós nos coloquemos debaixo dos cuidados do pastor dos céus. Leva-nos em paz, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a viver a semana que se inicia de uma forma que seja agradável ao Senhor, que venha trazer honra e venha trazer alegria. Honra ao Senhor e alegria também ao Senhor, em olhar para nós e ver como nós estamos vivendo como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.